Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar a segunda parte desse nosso estudo. O que a gente vai fazer agora? A gente viu na primeira parte do curso que uma vez que você definia o que era uma série, e principalmente uma série de potência, você conseguia usar esse tipo de função, que é a série, para resolver problemas de equações diferenciais. Em particular, a gente estava trabalhando com EDO. O que a gente vai fazer agora? A gente vai caminhar para estudar um outro tipo de série, que é a chamada série de Fourier, tá? E essa série em particular, ela é muito importante para resolver também equações diferenciais. Só que, mais particularmente, o estudo de equações diferenciais parciais, que ainda a gente vai definir e vai entender como é que funciona, tá bom? Então, aqui inicialmente, eu gostaria de começar essa aula definindo algumas coisas que será muito importante para o nosso desenvolvimento do curso a partir de agora, tá? Então, a primeira ideia que eu vou abordar aqui no nosso estudo é a ideia de funções periódicas. A ideia de funções periódicas já é um conceito que a gente já consegue entender lá do cálculo 1, só que aqui a gente vai dar um pouquinho mais de aprofundado para que a gente consiga entender como aplicar essas funções periódicas para estudar a EDP, a equação diferencial parcial. Ok? Bom, então a primeira coisa que eu vou começar é definindo o que é ser periódico, né? O que é uma periodicidade? A gente diz que uma função é periódica, né? Então a gente diz que f, uma função real, é periódica. Então é periódica se acontecer o seguinte, né? A gente vai definir o que é um período. Eu vou supor que esse período, eu estou denotando aqui pela letra T, e eu vou supor inicialmente que esse período ele é positivo, tá? Então a gente diz que ela é periódica de período T positivo se a seguinte equação for satisfeita, né? A f de x mais t é igual a f de x, ok? Bom, dentro dessa definição fica subentendido a seguinte coisa. A gente está partindo do pressuposto que é possível realizar essa equação se, né, o ponto do domínio x mais t ele pertencer também ao domínio da função que eu estou querendo ver se é periódico ou não, tá? Bom, a gente vai entender um pouquinho mais daqui usando alguns exemplos, mas graficamente a gente já consegue ter uma certa ideia. O que significa ser periódico? Imagine que eu tenho uma função que ela seja da seguinte forma. Então ela seja assim, tá? E a partir daqui ela se repete, ou seja, essa curva ela é replicada. Por aí vai, infinitamente, tá? Opa. Ok? Então, essa equação de cima, f de x mais t, né, e igualar com f de x, geometricamente significa o seguinte, que quando eu tomo um ponto do meu domínio, né, imagine que eu tomo esse ponto aqui, ó, esse é o ponto x. Né? Aí você calcula a minha f de x, eu tenho a imagem da função, que corresponde a esse valor negativo aqui. Né? Então, eu tenho esse ponto aqui. Tá? Quando eu digo que ela é periódica de período t, significa que se eu acrescentar mais t unidades nesse ponto do meu domínio x, né, se eu somar mais t unidades, né, por exemplo, vamos supor que o t seja este tamanho aqui, ó. Se eu somar mais t unidades nesse ponto do meu domínio, o que acontece? Eu obtenho uma imagem igual. É isso que a equação está dizendo. Então, a imagem que aparece desse ponto é idêntico ao ponto anterior. Ok? Então, se isso acontece para todos os pontos da minha função f de x, né, eu peguei esse ponto aqui no vale, no ponto aqui de mínimo local. Eu poderia pegar em qualquer outro ponto da função, tá? Poderia pegar o x aqui, por exemplo, né? Se eu pegasse o x aqui, olha só o que ia acontecer. Ó, vou pegar aqui. Esse ponto aqui, tá? Então, imagine que eu tivesse pego este ponto.
Vou chamar ele aqui de x1, para diferenciar do x. Então, se eu pegasse esse ponto e acrescentasse mais t unidades nesse ponto x1, eu chegaria aqui, né? Eu estou supondo que o meu t é desse tamanho, então, se eu somar mais t unidades a esse ponto, ou seja, um x1 mais t, eu obtenho um ponto que possui a mesma altura do que o ponto anterior, ok? Então, isso quer dizer que a minha função é periódica. Aqui vale duas coisas, né? Toda vez que uma função ela for periódica, a gente vai definir esse t positivo como sendo o período da função. Só que o período da função, ele pode ser o t positivo e todo outro múltiplo de t também será período da função. O que eu quero dizer com essa observação, né? O que quer dizer essa ideia? Imagine, o meu t é esse comprimento, ok? Se eu pegar esse t e multiplicar por 2, então eu obtenho o dobro do tamanho do t. Multipliquei por 2. Tá? Esse aqui é 2t. Ok? Eu vou encontrar um ponto aqui, esse ponto aqui é x mais 2t. Né? O ponto que eu vou encontrar aqui corresponde a exatamente o mesmo ponto de altura que os pontos anteriores. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, que a minha função f de x ela tem período t positivo, mas que 2t também é período da função, porque satisfaz a equação. Né? As imagens se igualam. Ou seja, a gente diz que a função ela é periódica de período t, só que esse t, todo múltiplo que eu pegar dele, posso pegar múltiplo positivo ou negativo, né? Eu poderia trazer o menos t para cá, seria um múltiplo negativo. Então, todo múltiplo desse período t também será período da função, ok? Também vai satisfazer essa equação, também os pontos vão ter a mesma imagem, ok? Então, já que a minha função tendo período t, ela também tem todos os períodos sendo também múltiplos inteiros desse t, a gente vai definir o que é chamado de período fundamental. Então, o que é um período fundamental? É o valor de t que é positivo e é o menor dentre eles, ok? Então, dentro da minha função aqui, eu não vou tomar como período fundamental 2t, que é o tamanho maior. Eu vou pegar o menor múltiplo positivo, né, que é o t. Ok? Então, vou fazer aqui uma observação aqui no cantinho, né? Então, uma observação, né? A gente vai chamar de período fundamental. Então, chamamos de período fundamental o menor valor de t, o menor valor de t positivo, tá? Então, já que eu estou falando que se eu tenho um período t, todo múltiplo inteiro desse período é também período da função, eu vou tomar o menor múltiplo possível. Isso que eu quero dizer com essa observação. E é esse menor múltiplo possível que eu vou chamar de período fundamental. Ok? Bom, para a gente poder entender melhor esse conceito, vamos fazer alguns exemplos. Tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer aqui é de uma função que a gente está cansado de trabalhar, dentro do cálculo 1, pelo menos, tá? Que é a função senoide. Tá? Funciona a mesma coisa também para a função cosseno. Bom, quando a gente está estudando a função seno, e eu quero tentar descobrir como é que vai ser o período dessa função seno de x, a gente vai partir da definição. Né? Então, o que é a definição de uma função periódica? É quando a imagem de f de x é a mesma coisa da imagem de você ter transladado o x do domínio em t unidades. E esse t é o que a gente chama de período. E a gente vai tentar encontrar aqui o período fundamental, né? Ou seja, o menor múltiplo inteiro tal que essa equação é satisfeita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação, né? Vou usar a equação. Então, f de x é a função seno de x. Então, eu tenho essa igualdade aqui, ó. Seno de x do lado esquerdo e do lado direito eu tenho um seno de x mais t. Ok? No estudo que a gente já desenvolveu dentro do cálculo 1, a gente sabe que a função seno ela sempre se repete na imagem em múltiplos de 2π. Né? Então, a gente sabe que essa imagem ela sempre vai igualar se o argumento que estiver dentro do ângulo do seno, né?
se o argumento que estiver dentro do ângulo seno for múltiplo de π, ou seja, eu vou querer que x mais 2πk, ou seja, um múltiplo do 2π, seja igual ao argumento do lado direito, que é x mais t. Né? Onde esse k ele é um número inteiro qualquer. Dentro do círculo trigonométrico, a gente pode pensar nessa equação como sendo o seguinte. A imagem do ponto x é sempre igual à imagem do ponto x mais uma volta completa no círculo trigonométrico. Isso é se o k for igual a 1. Se o k for igual a 2, duas voltas no círculo trigonométrico. E assim sucessivamente. Tá? Então, basicamente, eu estou vendo que essa igualdade é sempre válida para múltiplos inteiros de 2π. Ok? Bom, uma vez encontrada essa equação, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar t. Eu quero descobrir quem é o período fundamental da função seno. Tá? Os x se cancelam e aí você tem a resposta. O t é igual a 2πk. Ok? Esses são todos os períodos da minha função seno, né? Então tem 2π, 4π, 6π e por aí vai. O k pode variar dentro dos números inteiros. Se eu quero encontrar quem é o meu período fundamental, né? Lembrando o que é o período fundamental, eu vou tentar encontrar o menor múltiplo inteiro positivo. Então o menor múltiplo inteiro positivo aqui é quando o k vale 1. Então se o k é igual a 1, eu vou ter o período fundamental de 2π, que é o que a gente está acostumado a ver lá no cálculo 1. A gente sabe que a curva senoide ela se repete sempre de 2 em 2π. Tá? Então, isso aqui é o período fundamental. Ok? Vamos fazer esse raciocínio agora com uma segunda função um pouco diferente. Tá? A função seno de mπx sobre L. Professor, o que é esse mπx sobre L? Por que você colocou, né, esse seno um pouco diferente do que a gente está acostumado? Bom, vai ficar mais claro por que eu estou usando essa forma, tá, de seno de mπx sobre L quando a gente estudar a série de Fourier. Na série de Fourier vai aparecer a função trigonométrica seno exatamente dessa forma. Tá? Então, só adiantando um pouco, eu vou considerar que o m sendo número inteiro, tá? Eu vou querer que ele seja positivo, tá? Um número inteiro positivo. E o L sendo um número real, também positivo, diferente do zero. Tanto L quanto M, a princípio, não tem nenhuma interpretação para a gente, tá? Só que quando a gente for estudar as equações parciais, né, as equações diferenciais parciais, a gente vai ter algumas interpretações. Por exemplo, o L vai ser o comprimento de uma barra quando a gente estiver estudando a equação do calor. Ou o L vai ser o comprimento de uma corda quando a gente estiver estudando a equação da onda, por exemplo. Então, esse L ele sempre tem uma interpretação física. Inicialmente, eu estou considerando ele sendo um número positivo diferente de zero. Mas, daqui para frente, a gente vai começar a ver algumas aplicações para essas funções. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Exatamente o que eu fiz no exemplo do seno. Né? Então, eu tenho do lado esquerdo da equação a imagem de x. Então, eu tenho seno mπx sobre L. E do lado direito da equação, eu tenho o seno de mπx. No lugar do x eu aplico o domínio x mais t, dividido por L. Okay? Então, quando que duas funções seno são iguais? Quando os argumentos são iguais, né, a menos de um múltiplo de 2π, igual a gente fez no exercício anterior. Então, eu vou querer que mπx sobre L do lado esquerdo mais múltiplos inteiros de 2π seja igual ao lado direito, né, que é mπx mais t sobre L. Ok? Bom, vou tentar resolver essa equação e isolar o t para descobrir quem é o período dessa função. Então, do lado esquerdo, vou deixar a mesma coisa, mπx sobre L mais 2kπ, né? Só recapitulando aqui, o k é qualquer número inteiro, né? Múltiplo de 2π. Do lado direito vai ter uma distributiva, então vai ficar mπx sobre L mais mπt
sobre L, ok? Cancelo MPx sobre L em ambos os lados da equação. E quando eu for isolar o T, né, olha só o que vai acontecer. Você vai ter 2πk igual a mπtl. O π se cancela, né? E quando eu isolo o meu T, eu encontro quem vai ser o meu período. Então, 2L sobre M vezes K, e aqui o K sendo qualquer número inteiro. Okay? Aqui eu encontrei todos os meus períodos da função seno de MPx sobre L. Se eu quero encontrar quem é o período fundamental, né? Definição, período fundamental é o menor múltiplo positivo tal que essa equação é satisfeita. Né? Então, qual que seria o menor múltiplo positivo possível para essa equação? Tá vendo esse m que aparece aqui no denominador? Né? Ele é um número inteiro positivo, tá? Então, para simplificar essa equação, eu vou escolher o k sendo igual a m, que aí se cancela. E aí você tem um período fundamental igual a 2L. Então, eu vou tomar k sendo igual a m. Isso aqui é para simplificar a equação o máximo possível, tá, gente? Então, tem de período fundamental 2L. Ok? Bom, a mesma coisa vai acontecer se eu estiver estudando a função de cosseno de Mπx sobre L. Exatamente o mesmo cálculo, a gente chegaria num período fundamental igual a 2L também, tá? Bom, uma vez entendido esse conceito do que é uma função periódica, o que a gente vai fazer agora é tentar descrever uma matemática que seja um pouco diferente da que a gente está conhecida, que a gente vem trabalhando até aqui, para que a gente consiga desenvolver as equações parciais. Então, as primeiras propriedades que eu vou falar é com relação a produto e combinação linear. Então, de propriedade, eu vou pensar o seguinte: se f e g são funções de período fundamental t, então eu posso fazer o produto, né? Então, o produto f vezes g também terá o período t. Ok? Uma justificativa só para a gente entender por que isso acontece. Né? O que significa uma função ser periódica de período t? Pela equação que a gente vem aplicando até agora, significa que f de x é igual a f de x mais t. Então, para eu dizer que o produto possui esse mesmo período, eu preciso verificar essa igualdade aqui. Ó. Se f vezes g de x é igual a fg de x mais t. Né? Isso significa ser periódica. Então, só uma justificativa, não é uma demonstração, eu não vou detalhar como é que seria a demonstração dessa propriedade, eu vou apenas mostrar para vocês uma ideia por que isso acontece. Tá? Então, por que acontece? Porque quando você faz o produto f vezes g de x, né, definição de função produto é você pegar a imagem da f e multiplicar pela imagem da g. Isso é função produto. Né? Só que a função f e g são periódicas. Então, é válido que no f da x eu posso colocar f de x mais t. Então, é válido que no lugar da g de x eu posso colocar g de x mais t, porque é tudo igual, é periódica. Bom, isso daqui é exatamente a definição da imagem da função produto, x mais t. Então, só uma ideia por que isso sempre é válido, tá? Então, fez produto, você mantém a periodicidade, ok? A mesma coisa vai acontecer com a combinação linear. Então, a combinação linear mantém a periodicidade. Também tem período. Então, desculpe. A combinação linear. O que é a combinação linear? É você criar uma função que seja produto das funções anteriores e soma ao mesmo tempo. Então, você tem isso aqui acontecendo. Então, a combinação linear
tem período T também. Ok? Bom, a justificativa é muito parecida com a anterior e está na apostila. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada. Então, isso sempre vai ser válido. Ok? Bom, até aqui não parece nenhuma operação que seja diferente da que a gente está acostumado a fazer com função. O que vai mudar agora é que a gente vai definir uma coisa um pouco diferente, que é produto escalar. Tá? Então, o que é o produto escalar ou produto interno? Né? Isso aqui me lembra muito o álgebra linear 1. Né? Se vocês tiveram um bom professor em álgebra linear 1, ele deve ter ensinado para vocês que produto escalar é um produto que você geralmente realiza entre dois vetores, pode ser do R2, pode ser do R3, e ele sempre está direcionado a você estudar conceitos de ângulo entre dois vetores. Só que aqui agora a gente está estudando funções, né? Só que existe exatamente uma extensão da ideia do produto escalar lá dos vetores de álgebra linear para o estudo de funções. Então, o que é a ideia desse produto escalar dentro agora estudando as funções, né? Então, eu coloquei aqui a notação, né? Tem essa notação ou essa notação, pode usar qualquer uma das duas, né? De dois vetores. E o produto escalar, a definição dessa ideia de ângulo, de funções, vai ser definida através de uma integral, tá? Então, considere duas funções, né? F e G dentro de um intervalo, né? Então, vou escrever aqui, ó, considere F e G dentro de um intervalo que é um intervalo da seguinte forma, é um intervalo de A a B. Então, eu vou definir o que é um produto escalar através de uma integral dentro desse intervalo A a B do produto das funções, ou seja, eu vou fazer o produto da função f de x, g de x, realizo uma integral definida e isso vai dar para mim a ideia do que é um produto escalar de duas funções. Bom, a pergunta natural que vai aparecer aqui é a seguinte: professor, você está tentando calcular ângulo entre duas funções? Bom, é um pouco complexo imaginar que você está tentando calcular ângulo entre duas funções. Porém, a gente está definindo essa ideia de produto interno por causa de um caso particular do produto escalar que acontece quando a gente estuda e ele é igual a zero. Então, observação, se esse produto escalar f com g ele é igual a zero, né? Lembra a álgebra linear 1, quando dois vetores de produto escalar é igual a zero, eles são perpendiculares ou ortogonais. Aqui é a mesma coisa. Então, se duas funções têm um produto escalar igual a zero, então as funções f e g são ortogonais. Então, é uma coisa muito aplicada que a gente tinha da ideia de álgebra linear, está se transferindo aqui para o estudo das funções periódicas. Para que serve essa ideia da função ortogonal? Para que a gente consiga definir o que é um conjunto ortogonal. Bom, o conjunto ortogonal é bem simples, né? No caso, dentro do contexto de funções, né? Então, o conjunto ortogonal, né, vai ser um conjunto de funções. Então, um conjunto de funções é dito ortogonal se toda vez que as funções eu olhar para os elementos desse conjunto forem ortogonais via produto escalar, tá? Então, vai ser ortogonal se cada parte de funções diferentes, tá? Então, cada par de funções diferentes forem ortogonais. Então, aqui, um conceito novo para a gente. Vamos ver se esse conceito de ortogonalidade vai servir para alguma coisa? Vamos começar com um exemplo, tá? Vamos imaginar o seguinte, e esse exemplo já vai vir na forma de um corolário, tá? Então, o que é um corolário? Corolário é a consequência de alguma definição matemática ou de algum teorema. Então, a consequência de você definir o que é um conjunto ortogonal está justamente que
duas funções das classes que a gente vai estudar. Uma sendo a que a gente acabou de ver no exemplo, a função seno de mπx sobre L, e a outra função sendo a função cosseno de mπx sobre L, aquela história, né? M é um número inteiro positivo, ou números naturais, e o L sendo um número real positivo, diferente do zero. Essas duas funções, né, uma vez que o M é todos os números inteiros positivos, então você tem infinitas funções. Né? Você tem infinitos números inteiros. Toda vez que eu variar os números inteiros dentro de cada uma das funções, eu tenho infinitas funções. Então, o que o colorário está me afirmando é que essas duas funções formam um conjunto ortogonal dentro do intervalo de menos L a L. Por que eu defino esse intervalo? Porque, ora, a definição do que é um produto escalar é dentro de um intervalo de funções reais. Então, por isso, eu estou definindo qual é o intervalo onde eu vou realizar o meu produto interno. Então, além de ser funções ortogonais, acontece o seguinte coisa, olha só. Quando você calcular o produto escalar das funções cossenos, né, mn aqui são números inteiros, vai acontecer dois resultados possíveis, olha só. Por que eu coloquei mn ali, tá? Eu coloquei mn, tá? Porque o m está variando dentro dos números inteiros, mas não necessariamente essas duas funções são iguais, porque o m pode ser diferente do n. Ok? Quando o m for diferente do n, que eu estou falando de um número inteiro positivo, né, essas funções são diferentes. Se é um conjunto ortogonal, então essas duas funções são ortogonais, ou seja, o produto escalar é zero. Okay? No caso onde o m foi igual a n, então você está falando de duas funções iguais. Duas funções iguais, você está realizando o produto escalar dela com ela mesma. Né? Então, não vai ser igual a zero, isso aqui vai ser igual a L. Tá? Bom, no segundo caso, você sempre vai ter funções diferentes, senos com cossenos. Então, já que é um conjunto ortogonal, o produto escalar aqui vai ser sempre zero. E no último caso, se você tiver o m diferente do n de novo, você está falando de funções diferentes. E é um conjunto ortogonal, então isso dá zero. Quando o m for igual a n, isso vai dar L. Professor, da onde que você tirou isso? Da onde eu tirei isso? Da conta. Tá? Então, a gente vai justificar por que isso acontece. Tá? Bom, eu vou justificar apenas uma das equações. Tá? Eu não vou trabalhar muito com demonstrações aqui, porque é bem trabalhoso. E apenas mostrando essa equação, vocês vão entender o conceito da onde que eu estou querendo chegar. Tá? Então, a gente vai justificar por que isso aqui acontece. A mesma coisa dá para você aplicar na equação de cima ou na equação do meio sem problema nenhum. Bom, então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que já que eu consegui esse resultado, eu vou fazer a conta. Tá? Então, vamos fazer aqui uma justificativa. Não é uma demonstração, tá? É uma justificativa. É um cálculo de integral simples, igual a gente fazia lá em cálculo 1. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é reescrever essa integral aqui, que mistura dois senos, utilizando identidade trigonométrica, tá? Então, eu vou usar duas identidades que são as seguintes. Eu vou usar o cosseno da soma de ângulos, vou colocar aqui A e B, daqui um pouco a gente coloca os argumentos da integral, tá? Cosseno de A mais B, né? Isso aqui pelas identidades trigonométricas, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Ok? Bom, vou usar o cosseno da soma e o cosseno da subtração. Então, vou ter cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Ok? Cheguei até aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou realizar uma subtração da primeira equação com a segunda equação. E olha só o que vai acontecer. Então, vou fazer uma subtração. Quando eu fizer uma subtração, vai aparecer cosseno A mais B menos cosseno A menos B do lado esquerdo da equação. Do lado direito vai aparecer cosseno A, cosseno B menos cosseno A, cosseno B, zero. Menos seno A, seno B menos seno A, seno B, que é a mesma coisa. Então, fica menos 2 seno A,
seno B. Como eu estou realizando uma integral que é justamente produto de senos, né? Então basta isolar essa expressão. Se eu isolar essa expressão, vai aparecer o seguinte, ó, seno A, seno B, vai ser igual a cosseno A menos B menos cosseno A mais B dividido por 2. Né? Posso colocar dessa forma, ok? Passei o sinal negativo aqui e já troquei a ordem das parcelas, tá bom? Você nota que eu cheguei numa equação parecida com aquilo que eu estou precisando. Ó. Eu estou precisando escrever uma integral de senos de produtos. Tá? Se eu quisesse justificar a primeira equação com cossenos, bastava, ao invés de fazer a subtração, fazer a soma. Porque olha só, se eu somar, fica cosseno A, cosseno B mais cosseno A, cosseno B. Então fica 2 cosseno A, cosseno B. Se eu somar menos seno A, seno B com mais seno A, seno B, cancelaria os senos e aí você teria uma relação cosseno-cosseno, tá? Então, é muito similar a forma de você justificar a primeira equação do nosso corolário, essa primeira equação, é muito similar com a última forma da nossa integral aqui, tá? Então, só estou dando uma dica, caso seja necessário para vocês justificar essa primeira equação. Então, voltando para o cálculo da integral. Voltando para o cálculo da integral. Eu vou pegar essa identidade trigonométrica e vou aplicar dentro da minha integral. Então, na minha integral, eu tenho o seguinte. Eu quero calcular o produto interno no intervalo de L a L, né, de seno de mπx sobre L, seno de nπx sobre L. Lembrando que eu troquei o m com n só para não parecer que são funções iguais, porque tanto m quanto n, né, eles são números inteiros, qualquer um, tá? Então, vamos tentar calcular essa integral. Calcular essa integral é exatamente a mesma coisa de aplicar a identidade trigonométrica, né? Então, vai ficar meio da integral de menos L a L do cosseno de... Eu tenho que fazer cosseno de A menos B. Então, esse ângulo menos esse ângulo. Né? Você consegue esse ângulo menos esse ângulo. A única coisa que aparece diferente aqui é o M e o N. Então, eu posso colocá-los em evidência. Então, fica M menos N πx sobre L dx. Ok? Estou quebrando aqui na integral da subtração. Né? Essa constante sai da integral. Então, eu vou fazer a integral do primeiro menos a integral do segundo. Quando eu for fazer a integral do segundo, olha o que acontece. Então, vai ficar cosseno de A mais B. Quando eu somo os dois argumentos, a única coisa que aparece diferente aqui é o M do N. Então, eu posso colocá-los em evidência. M mais N πx sobre L dx. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver essa integral, só que antes de resolvê-la, eu vou considerar dois casos. Primeiro caso, se o m for igual a n, tá? Por quê? M e n são números inteiros positivos. Pode acontecer deles serem iguais ou não, tá? Então, no caso onde eles forem iguais, esta integral ela fica mais simplificada, né? A integral vai ficar da seguinte forma. Então, né, o que eu estou fazendo? Estou calculando o produto escalar das funções f e g, que são funções senos mπx sobre L e nπx sobre L. Vou escrever aqui, só para lembrar que a gente está calculando o produto escalar, tá? Então, seno mπx sobre L, seno nπx sobre L, dx. Né? Então, se o m for igual a n, aqui você tem uma subtração. Então, vai ficar m menos n, suponha que é igual, dá zero. E aí você tem cosseno de zero. Cosseno de zero é igual a 1. Então, vai ficar meio da integral de menos L a L do cosseno de zero, que é 1. Ok? Se m for igual a n, na segunda integral, né, você tem m mais n. Já que eles são iguais, vou chamar todo mundo de m, tá? Então, na segunda integral, vai ficar a integral de menos L a L do cosseno de 2
M, vou chamar todo mundo de M, tá? Mπx sobre L dx. E aí eu vou ter que calcular essa integral aqui. Ok? Bom, então, primeira coisa, como é que a gente vai resolver essa integral aqui, né? A gente vai aplicar uma substituição simples, tá? Vou fazer uma substituição. A primeira integral já está quase que feita, né? É uma primeira integral muito simples de se fazer. Né? Toda vez que você faz uma integral de 1 no intervalo AB, é o tamanho do intervalo. O tamanho do intervalo aqui é 2L. Tá? Vamos ver agora como é que vai ficar essa aqui dentro de uma substituição simples. Então, dentro de uma substituição simples, eu vou chamar o U de 2mπx sobre L, né? E aí, se eu estou fazendo uma substituição simples dentro da integral, eu preciso saber quem é o meu diferencial. Quem é o dx? Né? Então, o dx é você derivar o du e isolar o du. Desculpe, é derivar o du e isolar o dx. Então, derivada do u com relação a x vai ficar 2mπ, derivada de x é 1. E tudo que está aparecendo aqui, 2mπ sobre L, é tudo constante, tá? dx. Agora sim, o que eu estava falando. Isolo dx para substituir na integral. Né? Então, eu vou ter que o dx vai ser a mesma coisa que L sobre 2mπ du. Ok? Vamos pegar tanto u quanto du e substituir na nossa integral para ver quanto que vai dar. Então, na primeira integral, como eu estava falando, né, é o tamanho do intervalo. Então, integral de 1 é x. Vou estimar usando o teorema fundamental do cálculo de menos L a L. Na segunda integral, eu tenho menos a integral de menos L a L do cosseno de U, que eu substituí pelo argumento todo, vezes dx, que é a mesma coisa que L sobre 2mπ du. Você nota que tudo que está aparecendo aqui é constante, então pode sair da integral. Então vai ficar meio, vou já aplicar o teorema fundamental do cálculo na primeira parcela. Então é o de cima menos o de baixo. Né? Na integral vai sair o L sobre 2mπ, e aí eu tenho a integral do cosseno. A integral do cosseno é a mesma coisa que o seno, seno de U. Um pequeno passo aqui que eu deixei despercebido, e eu vou refazer aqui, é o seguinte. Quando a gente usa o caso do método de integração de substituição simples, ao invés da gente fazer a substituição, né, a gente estava na variável x. Eu fiz a substituição para a variável u. Ao invés de eu fazer a substituição de x por u, calcular a integral, voltar para a variável x para aplicar o teorema fundamental do cálculo, eu vou fazer aqui um argumento um pouquinho diferente, que é o seguinte. Quando eu chamo o meu u, né, quando eu chamo o meu u de 2mπx sobre L, eu posso olhar para o meu extremo de integração que está aqui, ó, e reescrever esse extremo de integração na variável u que eu estou trocando. Então, se eu pegar esse L e substituir no lugar do x aqui, corta o L de cima com o L de baixo, e aí o meu extremo de integração passa a ser a 2mπ. É o que eu vou fazer aqui. Então, estou reescrevendo esse extremo de integração por 2mπ. Por que eu reescrevo esse extremo de integração? Porque agora que eu já encontrei a minha primitiva, eu não preciso voltar na variável x, basta eu já calcular o teorema fundamental do cálculo para esse novo extremo de integração que eu alterei com a minha variável u. A mesma coisa acontece com o extremo de integração de baixo, tá? Então, se eu substituo menos L no lugar do x aqui, vai ficar o meu extremo de integração inferior igual a menos 2mπ, porque os L's se cancelam. Tá? Então, eu posso aplicar aqui já o teorema fundamental do cálculo com essas variáveis, ok? Então, só uma coisa para a gente simplificar um pouco a conta. Então, o que sobrou? Eu tenho meio de 2L, né, a minha primeira parcela, menos teorema fundamental do cálculo aqui. Então, seno de 2mπ menos o seno de menos 2mπ. Vamos tentar agora observar como é que eu vou calcular esse seno de mπ. Desculpe, seno de 2mπ. Como é que eu vou calcular? Olha só,
O m ele é um número inteiro, né? Um número inteiro positivo pode ser um número natural, pensando mais simples. E você está falando de um número natural, né, que está multiplicando 2π. Então você está falando que você está querendo calcular o seno de um múltiplo positivo de 2π. Toda vez que você pega o seu argumento e multiplica por 2π, você está dando uma volta completa no círculo trigonométrico, não é isso? Então, por exemplo, quando você calcula seno de 2π, é a mesma coisa que o seno de zero, você deu uma volta completa no círculo trigonométrico. Quando você calcula seno de 4π, né, que seria o m igual a 2 aqui, seno de 4π é dar 2 voltas no círculo trigonométrico e parar no mesmo ponto, seno de 4π, zero. Seno de 6π dá 3 voltas no círculo trigonométrico, né, e vai dar zero de novo. Então, independente do múltiplo de 2π que você escolha, esse cálculo aqui é sempre zero, né? O que vai acontecer com o segundo seno? A mesma coisa, só que agora você, como tem um argumento negativo, você vai dar uma volta no círculo trigonométrico no sentido negativo, né? No sentido horário, né? Então, quando você calcula seno de menos 2π, é uma volta no sentido horário. Quando você calcula seno de menos 4π, 2 voltas no sentido horário, e por aí vai. Isso também é zero. Ou seja, o que sobrou da equação? 1 sobre L, 1 sobre 2, desculpe, meio, né? Vezes 2L, que é a mesma coisa que L. Então, você nota que com esse cálculo, a gente já chegou no primeiro resultado que aparecia aqui no nosso corolário. Olha só, o valor da integral é sempre L quando o m for igual a n, que é o caso que a gente acabou de fazer aqui. Ok? Bom, vamos dar uma olhada no último caso, né? O que acontece agora se o m for diferente do n? Como é que vai ficar a conta do produto escalar? Então, recapitulando, produto escalar das duas funções f e g, né, vai ser integral de menos L a L do seno de m πx sobre L, seno de n πx sobre L, dx. E agora, tanto m quanto n são números diferentes, né? Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó. Ok? Vou pegar essa última equação aqui. Então, vou substituir ali e vai ficar assim, ó. Meio da integral de menos L a L, cosseno de m menos n πx sobre L, dx, menos, vou colocar aqui no cantinho, tá? Menos a integral de menos L a L, cosseno de m mais n πx sobre L dx. Então, não simplifica igual da outra forma, tá? Então, como é que eu vou resolver essas duas integrais? Muito simples. Vou usar a substituição simples, né? Igual eu fiz no caso anterior, quando eu tinha o cosseno de 2m πx sobre L, tá? Então, eu vou fazer duas substituições. Então, a primeira substituição vai ser para a integral dali de cima, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de u m menos n πx sobre L. O meu du vai ser m menos n π, derivada de x é 1 sobre L du. Isolo quem é o meu du, né? Então, o meu du vai ser L sobre m menos n π dx. E aqui que já começa a aparecer por que tem que fazer a distinção do m ser diferente de n, porque se o m é diferente de n, eu garanto que isso aqui não é zero. Então, posso fazer divisão. Já no caso anterior, eu não podia fazer a divisão, né? Então, vocês notam como é que muda um pouquinho as contas, né? Pouca coisa, mas muda. Bom, já na segunda integral, eu vou chamar de uma variável um pouco diferente. Vou chamar de outra variável, vou chamar ela de... eu até chamei na apostila de V e W, né? Eu chamei ele de U, vou chamar agora de W. Então, eu vou chamar de W m mais n πx sobre L, né? Então, quem é o meu dw? O meu dw é m mais n π, derivada de x é 1, L dx. Então, o meu dw
Desculpe, aqui tem um dx. Aqui é du, eu me confundi aqui um pouquinho, peraí. Dx, né? Porque eu estou derivando a variável x. E aqui eu estou isolando quem é a minha variável dx. Vai cair aqui du, tá? Só me enganei aqui nas variáveis. Então, percebi isso quando está derivando o w. Então, se eu derivei o w do lado esquerdo, do lado direito eu tenho variável dx. E agora eu isolo quem é o meu dx. Isolando quem é o dx, eu tenho L sobre m mais n pi dw. Ok? Vou substituir tudo na integral de cima. Então, substituindo na integral, vai ficar assim, ó, meio. E aí eu vou ter o seguinte, na primeira integral vai ser a integral do cosseno de u vezes o meu dx, né? No lugar de dx vai entrar L sobre m menos n pi du. E aí eu vou fazer aqui exatamente o mesmo argumento que eu fiz na integral anterior, ou seja, eu vou mudar os extremos de integração. Então, o que eu faço? Eu pego o valor de L, jogo aqui na expressão x, né? E aí eu vou obter esse ângulo, vai cancelar com L de baixo, eu vou obter o ângulo m menos n pi, ok? Quando eu pegar o menos L e substituir aqui na expressão, vai cancelar com L de baixo e vai ficar menos m menos n pi. Ok? Já na segunda integral, vou recapitular e fazer a mesma coisa, só que a única coisa que vai mudar é que agora tem um sinal positivo, né? Só isso que muda. Então vai ficar a integral de cosseno de w vezes o dx, que é L sobre m mais n pi dw. Como é que vai ficar os extremos de integração? Mesma coisa que eu fiz na primeira integral, vou fazer aqui na segunda. Então, quando eu substituo o L que está aqui em cima no lugar do x que está aqui embaixo, o L se cancela com o denominador, então fica no numerador m mais n pi. Já quando eu substituo menos L, vai cancelar e vai ficar menos m mais n pi. Ok? Finalmente, cheguei nessas integrais aqui. Vamos agora calcular essas integrais. Quando você tem L, que é um número real, dividido por m menos n, que é um número inteiro, que você está fazendo diferença entre dois números inteiros, né, m menos n, pi, isso tudo é uma constante, pode sair da integral. Isso tudo também é uma constante, pode sair da integral. Então, tanto esse termo quanto esse termo, que são constantes, pode sair da integral. E aí você vai calcular apenas a integral de cossenos. Quando eu calcular a integral do cosseno, vai ficar o seguinte. Na primeira integral, eu tenho a constante saindo dela, né? E aí você tem integral do cosseno. Integral do cosseno, né, é o seno. Então, vai aparecer aqui o seno da variável u e eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. M menos nπ menos m menos nπ. Ok? Na segunda integral vai ficar algo bem parecido, só que agora com m mais n. Então, a integral do cosseno é seno, né, da variável w que eu escolhi, e eu uso o teorema fundamental do cálculo. E vai aparecer isso aqui. Ok? Bom, quando eu for fazer o teorema fundamental do cálculo, que é aplicar no extremo superior menos do extremo inferior, olha só o que vai acontecer. Uma coisa bem parecida com o caso m igual a n. Então, eu tenho meio L m menos n pi, né? Aí aparece aqui seno de m menos n pi menos o seno de menos m menos n pi, isso é o que aparece da primeira integral. E da segunda integral, aqui. Então vai ficar seno
m mais nπ, né, menos o seno de menos m mais nπ. Ok? Tá? E aqui vai aparecer exatamente o mesmo raciocínio que apareceu no caso anterior, né, que você tinha múltiplos de π. Né? Aqui eu vou fazer a seguinte observação, porque esse cálculo vai ser muito recorrente dentro dos nossos estudos. Tá? Então eu vou fazer a observação que é a seguinte, observação. Tá? Seno de um múltiplo inteiro qualquer de π é sempre igual a zero para todo k inteiro. Tá? Antes de afirmar isso, vamos justificar por que isso acontece. Tá? Vou justificar isso usando círculo trigonométrico. Tá? Então, olha só. Quando a gente está estudando o círculo trigonométrico, né, para entender como é que funciona a função seno e cosseno, né, a gente sempre usa o ponto de partida, este ponto aqui entre o primeiro e o quarto quadrante. Então, esse é o ponto positivo, esse é o ponto de partida. Nesse sentido é positivo, nesse sentido é negativo. Então, quando eu falo de um múltiplo de π, eu estou falando, por exemplo, de quando k for igual a 1, né, eu tenho π. Quando k for igual a 2, eu tenho 2π, uma volta completa. Quando k for igual a 3, eu tenho uma volta completa mais meia volta. Né? Quando k for igual a 4, eu tenho duas voltas completas. Então, sempre eu vou estar parando ou neste ponto, quando for k par. Então, se eu estiver falando de 2π, uma volta completa, 4π, duas voltas completas. Então, sempre eu vou parar nesse ponto, quando o k for par. E quando o k for ímpar, eu sempre vou estar passando nesse ponto aqui. Vou sempre parar nele. Por exemplo, 1π, meia volta. 3π, uma volta completa, mais meia volta. 5π, duas voltas completas, mais meia volta. Então, ou eu paro aqui, ou eu paro aqui. Independente dos dois pontos que eu pare, o seno sempre é igual a zero. Ok? A mesma coisa acontece se eu agora pensar em argumentos negativos. Então, mesmo sendo um múltiplo negativo de π, independente do seno que eu calcule, sempre vai dar zero. Né? Sempre vai dar zero. Isso vai ser utilizado, por exemplo, na nossa equação, porque olha só o que está acontecendo. O m é diferente de n. Só que tanto o m quanto o n são números naturais, inteiros positivos. Então, quando eu faço a subtração ou a soma de dois números positivos, eles sempre resultam num número inteiro, tá? Então, soma de números ou subtração de números naturais sempre resulta no número inteiro. Não resulta em natural porque se o m aqui ele for menor do que n, daria um número negativo. Então, todos os senos que está aparecendo aqui, né, abrange essa observação, porque é sempre um múltiplo inteiro de π. Isso é zero, isso é zero, isso é zero, isso é zero. Resultado dessa equação, zero. Ok? Com isso, a gente conseguiu justificar esse corolário. Então, a partir de agora, vocês vão usar o resultado que toda vez que você estiver calculando m diferente de n, você está num conjunto ortogonal. E se é um conjunto ortogonal, o produto escalar é sempre zero. E no caso, quando for igual a 1, é L. Esse corolário ele é fundamental para poder resolver equações diferenciais parciais. Eu preciso que vocês usem o resultado desse corolário. Tá? Eu não preciso que vocês calculem aqui a integral. Tá? Eu fiz de uma forma mais mecânica, mais trabalhosa, para que vocês entendam por que esse resultado acontece. Tá? A partir da próxima aula, a gente vai começar a utilizar essas equações, né, as equações de conjuntos ortogonais, para que a gente consiga, de fato, encontrar o que a gente vai chamar de séries de Fourier. Ok? Então, por hoje é só, e a gente continua a partir da próxima aula em séries. Ok? Até mais, pessoal!